Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. A grande satisfação revê-los em mais uma oportunidade de estudarmos a Bíblia através da lição. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos enviar a Tua Palavra, sempre de forma oportuna em nossas vidas, nos capacitando a melhor Te servir e a cumprir com a nossa missão, trilhando nos caminhos que Tu nos tens guiado. Muito obrigado e pedimos a Tua bênção que nos dirija durante o estudo desse tempo. Abençoe a nós e nossos lares representados, em nome de Jesus. Amém. Cidadania celestial. Tema muito importante, irmãos. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4, verso 6. Irmãos, Jesus uma vez falou isso, para não ficar ansioso pelas coisas do mundo, porque ele ainda citou os passarinhos, citou os lírios do campo, como exemplos de que esses itens citados por ele jamais passou necessidade de nada e jamais faltou vestimenta para eles. Ele inclusive faz uma comparação que nem Salomão vestiu igual esses lírios. Tão grande é a beleza de um lírio do campo. Eu mesmo gosto muito de ver um lírio do campo. Lá no vitrine do lago a gente vê muito eles. Tem do amarelo, tem do branco. É lindo demais. É encantador. E uma coisa natural que Deus proporciona na natureza que Ele criou. No meio do cascalho, no meio da rocha está ali. Nasce eles e aquelas flores mais lindas que se possa imaginar. E é exatamente a comparação que Ele buscou fazendo nos dias da sua missão aqui, o Filho de Deus, e Paulo aqui tratando do mesmo tema, falando da mesma coisa com outras palavras. A gente não deve preocupar realmente, porque por oração e súplica, através da nossa fé, todos os nossos pedidos estão nas mãos de Deus. E Ele, conforme a sua vontade e conforme aquilo que de fato é ideal para mim e para você, Ele irá conceder, porque Ele prometeu e Ele cumpre. No segundo tema, modelos de conduta. Irmãos, o que nós estudamos aqui em Filipenses capítulo 3, versos 17 ao 19, Paulo faz uma alusão aqui de pessoas no mundo que são inimigas da cruz. Paulo aqui não está fazendo nenhuma apologia a idolatrar a cruz. Infelizmente, parece que o mundo cristão gosta muito disso, né? Daqui e dali, percebemos pessoas idolatrando um instrumento que vergonhosamente sacrificou o nosso Salvador. Mas um sacrifício que Ele ofereceu por mim e por você, para salvar a mim e a você. Um instrumento que nele Ele morreu, o único tipo de morte que ninguém no universo provou até hoje. A apologia aqui não é sobre a questão do instrumento de suplício. Paulo está mostrando aqui que essas pessoas são inimigas do sacrifício de Cristo. E é o que o diabo faz, né? Faz as pessoas focar no instrumento de suplício e ignorar o que foi feito ali, que é o sacrifício de Cristo. Ignorar a graça de Deus oferecida a mim e a você. Isso é muito sério. Nós temos que entender a diferença entre uma coisa e outra e não nos confundirmos, para não tropeçarmos em nossa
adoração equivocada. Ao invés de adorarmos o sacrifício de Cristo, a sua graça, adorar um instrumento que vergonhosamente, de forma horrível, maltratou, humilhou aquele que veio buscar salvar a mim e a você. Paulo, ele viveu num mundo realmente corrupto, irmãos, tão imoral quanto hoje. O mal imperou no mundo. Veja o dilúvio. Por que aconteceu o dilúvio, irmãos? Não foi por causa da corrupção e da maldade, que não tinha mais precedentes e Deus teve que exterminar com a raça que ele criou e com tudo que ele fez aqui nesse mundo? Entende, irmãos? Sodoma e Gomorra, por que foi destruído? Hoje, irmãos, estamos caminhando a passos largos para assistirmos o maior evento, a maior profecia, a principal de todos os tempos, registradas no texto sagrado, a volta de Cristo, para finalmente nos redimir para sempre, redimir o nosso mundo para sempre. E quando isso acontecer, nós estaremos diante não de um dilúvio de águas, mas Paulo e Pedro e o próprio Cristo deixou isso claro: fogo e enxofre, elementos ardendo se fundirão. Pedro falou isso em detalhes. Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a verdadeira justiça. Então o modelo de conduta, irmãos, não está no mundo, não. Não está no Hollywood, não está nos exemplos mundanos. Mas modelos de conduta está referenciado naqueles que são imitadores de Cristo, que buscam honrar e glorificar a Deus em tudo o que faz, em tudo o que pensa, em tudo o que fala. Pense nisso. No terceiro tema, permaneçam firmes no Senhor. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Esse texto está intimamente conectado com 1 Coríntios 15, 26. Sabe, irmãos, a gente está firmes no Senhor por ter a cidadania celeste aqui nesse mundo. Demonstra que nós entendemos a oração que Cristo fez, intercessória por mim e por você, por aqueles 12 e por todos os que se agregariam àqueles 12 na ocasião que ele fez essa oração. Estar firmes no Senhor é não contar com nada desse mundo, mas contar com a certeza da nossa fé e da promessa feita a mim e a você, àqueles que aceitaram abraçar o chamado e a missão. As pessoas que vivem nesse mundo, os inimigos da graça e do sacrifício de Cristo, irmãos, eles só pensam em si mesmos, eles só pensam nos confortos desse mundo. E essas pessoas, infelizmente, a passos largos, caminham para a mesma direção que caminhou a mulher de Ló, de ficar apegada às coisas do mundo e serem sacrificadas muito jovens, porque o tempo está próximo e em muito breve as coisas desencadearão de uma maneira que ninguém vai ter para onde correr, porque o tempo que tem diante das profecias que já estão se desenrolando, as pessoas não estão tomando providências nenhuma. Como que eles vão se desenrolar de uma hora para outra? É preparar para descansar igual a mulher de Ló descansou. E vocês lembram como é que ela descansou, né? Nem sepultura não teve para o corpo dela. Ficou em pé ali, ó, assistindo a destruição de Sodoma e Gomorra, se tornando uma estátua de sal para o vento levar. Se nós observarmos diversos textos bíblicos na Bíblia, como Jó 19, 25 a 27, Lucas 24, 39, 1 Coríntios, o capítulo 15 todo, irmãos, e Colossenses 3, 4, todos esses textos bíblicos aqui mostram o estado da glorificação em um reres mortal, mas um reres mortal que se entregou a Cristo, que busca servir a Deus em espírito e em verdade. Esse será transformado no piscar e fechar de olhos assim que o Senhor chegar. Esse, se tiver descido a região dos mortos, sairá de lá perfeito
e vai ao encontro com o Senhor nos ares, assim que Jesus se manifestar nas nuvens dos céus. Paulo falou, não penseis que de maneira nenhuma nós precederemos os que dormem, eles vão na frente e nós vamos atrás, logo em seguida, ao encontro com o Senhor nos ares. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e os que ressuscitarem em Cristo ressuscitarão primeiro. Entende? Bacana isso aí, muito bacana. 1 Coríntios 15, 16, o texto que eu citei, que ele disse que o último inimigo a ser vencido será a morte. E de fato, assim que ele chegar, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos, no piscar e fechar de olhos, serão transformados. Aqui no 1 Coríntios 15, no verso 51 a 53, ele detalha sobre isso também. No capítulo 15 de 1 Coríntios, ele trabalha com o tema da ressurreição o tempo todo. Mas ele fala dos vivos ali. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas no piscar e fechar de olhos seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Entende? Muito bacana. São mensagens poderosas que Paulo tenta apresentar no conteúdo aqui de Filipenses 3, de 20 a 21, ligados a outros assuntos que ele escreveu em outras cartas, alinhando um tema extraordinário para mim e para você, para o crescimento nosso, na graça de Deus e na fé em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre no Senhor, quarto tema. Irmãos, vira e mexe, Paulo está tocando nesse assunto em suas cartas. Filipenses 4, de 4 a 7, irmãos. Ele está tentando mostrar o que é a paz de Deus aqui, irmãos. Se nós olharmos outros textos bíblicos, nós podemos ver 1 Pedro, por exemplo, capítulo 5, verso 7, onde ele fala que lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. E outros textos, como Mateus 24, 33, Lucas 21, 28 e Tiago 5, 8, nós podemos concluir que, na verdade, o aumento dos problemas do mundo deveria nos encher de esperança, porque indica que a volta do Senhor está mais próxima. Irmãos, a paz do mundo é algo que jamais poderá oferecer qualquer conforto para um verdadeiro crente. A paz do mundo, o único conforto que ela traz é a certeza que a mulher de Ló recebeu, de olhar para trás e virar uma estátua de sal. Ou seja, se tornar uma pessoa dura e inerte para sempre. A paz do mundo faz a pessoa acomodar aonde está sentado e não desapegar daquele lugar, e não tomar providência com nada, não ser sóbrio e muito menos vigilante. A pessoa fica embriagada na mornidão laodiceana, ali sentada, quando ele perceber, foi vomitado da boca de Cristo. Não se esqueça disso, irmãos. Fiquem atentos, porque as pessoas que estão quentes, que Jesus mora dentro do coração, ou mesmo que foi fria ou morna, mas que abriu o coração para ele entrar, nós nos tornaremos sempre vencedores. A temperatura da palavra sempre nos fará movimentar, não vai nos deixar quietos. Pense nisso. Reflita e haja enquanto tem tempo, enquanto pode. Que amanhã pode ser muito tarde. Quinto tema, pensem nessas coisas. Irmãos, Filipenses 4, de 8 a 9, Paulo apresenta aqui uma relação de 6 virtudes muito interessante, onde ele fala que nós devemos pensar naquilo que é verdadeiro e agir dessa forma. Jesus falou: quem mente é filho do diabo. Mentira nem de brincadeira deve fazer parte do nosso comportamento. Nem de brincadeira. Que isso já nos desvia e nos desqualifica da jornada. Respeitável, a segunda qualidade que ele apresenta ali, é algo muito importante, irmãos. Nós precisamos de entender que todo mundo tem seus limites e nós devemos respeitar o limite alheio. Em todo sentido, se a gente souber olhar ao nosso redor e for pessoa de respeito e que sabe respeitar os limites alheios, nós teremos sempre um relacionamento mais favorável para desenrolar no dia a dia das batalhas desse velho mundo. Ser justo
Terceiro ponto aqui apresentado. Perfeito ninguém é, irmãos, mas ser justo em Cristo Jesus é fundamental. Jamais aprovar a injustiça, jamais ceder à injustiça, jamais se calar à injustiça. Quando ele fala aqui no quarto ponto, puro, ele está falando de pensamentos e ações alinhados com a justiça de Cristo. Isso é ter pureza no coração. É não cativar mentira no coração ou falsidades. Ter um coração limpo. Quando ele fala amável aqui, a quinta virtude que ele apresenta, ele está se referindo a amar todo o contexto da criação de Deus. Aquilo que rende honras e glórias e louvor a Deus. Até os nossos inimigos, ele mandou orar por eles, irmãos. Ele deu orientações extremas quando disse para dar o lado esquerdo, depois que já levou tapa no direito, do nosso rosto, da nossa face. É um ponto de consagração muito alto chegar a esse nível, irmãos. Mas a gente amar, aprender a amar de fato, e a ponto de orar para que essas pessoas que hoje se posicionam como nossas inimigas, para que elas deixem de ser inimigas, para que elas aprendam também a nos amar, a amar os servos de Deus e respeitar os servos de Deus. Esse quinto item, então, amável, refere-se à beleza e harmonia vistas amplamente na criação de Deus. E por último, ele cita de boa fama. Irmãos, admirável. Para evitar qualquer interpretação negativa, irmãos, a respeito desses temas, dessas virtudes, ele fala, é o que é excelente e digno de louvor, aí no verso 8. Tudo que é excelente e digno de louvor, aí não vai ficar dúvida. Nós saberemos de fato verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Não vai ter dúvida. Pense nisso. Sexto tema, o segredo do contentamento. Meus irmãos, Filipenses 4, de 10 a 13, e o verso 19, nos identifica algo muito interessante, porque, infelizmente, aqui dá para a gente fazer um paralelo doído entre amor e dor. Muitas pessoas só vão entender o sentido verdadeiro da fé e da conexão com Deus, Criador e Mantenedor, depois que passa a dificuldade. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem se conectar com Deus e nem com o verdadeiro caminho da fé enquanto não passa sufoco na vida. Doença, fome, perdas e etc. Amor e dor. A maioria, infelizmente, só escuta através da dor, não escuta por amor. Quando as coisas estão tranquilas, estão tudo arrumadinho, tudo na paz, tudo tranquilo, não toma providência de nada, não anda, não fazem nada, não dá um passo em direção à fé. Só acomodado nas coisas do mundo, no conforto de onde está sentado. Por isso o Apocalipse apresenta esse nível da mornidão que provoca o vômito em Deus. Lamentável. Mas ainda bem que tem a chance da dor, né? Eu, particularmente, passo longe de caminhos que conduzem à dor. Eu acho que diluir isso na vida, que já tem tanta dor, fica mais gostoso, mais fácil de ser administrado, viu? Não é fácil, não. Mas com fé a gente chega lá. Todo dia. Não vou preocupar com 2, com 3 dias. Cada dia tem o suficiente para a gente administrar. De fé e de amor e na jornada, nessa batalha. Quando a gente nasce nesse mundo, irmãos, ao colocar o pé a primeira vez no chão, não é em cima de um chão comum, é num tatame de luta. Nós começamos a luta. Luta pela sobrevivência nesse mundo. Nós não vivemos nesse mundo, nós sobrevivemos. Nós vivemos, sim, em Cristo Jesus. Aí nós vivemos. Mas nesse mundo é pura sobrevivência. E Paulo falou algo muito bacana
em tudo que ele escreveu, que se resumiu que o justo viverá pela fé. Quando Paulo escreveu em Filipenses 4, verso 13, que eu considero isso aí extraordinária, essa revelação dele, posso tudo naquele que me fortalece. E aí joga por terra toda e qualquer possibilidade de Deus não nos atender em nossas necessidades. Se for de fato importante para o nosso bem, de fato, Deus vai nos atender, com certeza absoluta. Se não atender, porque não foi para o nosso bem. Deus tem 3 respostas para as nossas orações: sim, não, espera um pouco. O tempo de Deus precisa ser respeitado, irmãos, que é o mais importante para mim e para você. Para Deus não tem tempo para nada, mas para nós tem tempo para tudo. Início, meio e fim, essa é a nossa vida. E Deus sabe o momento exato que de fato alguma coisa poderá ser bom para mim e para você. Precisamos exercitar a paciência juntamente com a fé. O segredo do contentamento está justamente aí. Olha aqui algumas coisas interessantes que nunca vai ter problema de faltar para mim e para você, que é a certeza absoluta, desde que faça parte da nossa oração cotidiana, que Deus estará nos concedendo o tempo todo. Salvação em para um crente querido ou amigo. Paulo cita isso em 1 Timóteo 2, 3 e 4. Coragem para partilhar a fé. Apocalipse 22, 17. Perdão quando confessamos e deixamos o pecado para trás. 1 João 1, 9. Força para obedecer os mandamentos de Deus. Hebreus 13, 20 e 21. Amor por aqueles que nos tratam mal ou nos rejeitam. Mateus 5, 44. Sabedoria para enfrentar desafios. Tiago 1, 5. E entendimento da verdade na palavra de Deus. João 8, 32. E lembrar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para encerrarmos, 7º tema, conexão. Para o consagrado obreiro, há um maravilhoso consolo em saber que até Cristo, durante sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai à procura de nova provisão da graça necessária e saía dessa comunhão com Deus para fortalecer e abençoar a outros. Atos dos Apóstolos, página 36. Senhor Deus, a missão de teu Filho foi um marco que restaurou toda a fé e a esperança dali para trás e dali para cá. E hoje temos a certeza absoluta dessa missão com êxito que tu, teu Filho e teu Santo Espírito exerceu em nosso favor e continua exercendo, nos fortalecendo na nossa jornada, na nossa caminhada e na nossa missão. Prepare-nos para o teu reino, Senhor. Fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa disposição para que andemos sempre em novidade de vida relacionado com o teu chamado. Te suplicamos essas bênçãos agradecidas, em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias